Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática básica e hoje nós vamos falar sobre a radiciação. A radiciação é uma propriedade muito importante dentro do contexto, ok? Ninguém pode aprender matemática sem saber potenciação, radiciação, enfim, todos aqueles fundamentos básicos que a gente já conhece de cor e salteado. Então vamos a ele. Mas antes, não esqueça de fazer inscrição no nosso canal para nos ajudar nesse projeto que é de educação. Isso é muito importante para todos nós, ok? Então vamos lá. A radiciação é a operação inversa da potenciação, gente. Vamos entender isso na prática, ó, com um exemplo bem simples. Se eu tenho aqui, ó, x ao cubo igual a 27, nós temos aqui uma potenciação. Como é que a gente faz para resolver essa equaçãozinha aqui? Simplesmente passando esse expoente para o lado de lá sob forma de raiz. Então, se aqui é 3 o expoente, vai virar um índice 3. E a gente até pode fatorar esse 27 aqui, e 27 fatorado é 3 ao cubo, onde a gente pode cortar e isso aqui dá 3 a resposta. Mas observe que o importante é vocês saberem o quê? Que toda a operação de potenciação, ela vira uma raiz, tá bom? Bem, então nós temos aqui um exemplo onde x na 5 é igual a 9. Como é que a gente pode fazer? Nós podemos pegar esse númerozinho 5 aqui e passar para o lado de lá sob forma de raiz. Então fica x igual a raiz quinta de 9. Bem, agora nós vamos ver as propriedades dessa radiciação. Vamos lá para a propriedade número 1. Quando nós tivermos duas raízes multiplicando-se entre si e elas possuírem o mesmo índice, a gente pode fazer com que esses números aqui, ó, fiquem dentro da mesma raiz, mantendo o índice. Vamos dar um exemplo. Raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 5. Para fazer essa multiplicaçãozinha aqui, eu preciso ter o quê? O mesmo índice, ok? Se forem índices diferentes, não poderemos fazer. Até tem uma técnica que nós vamos aprender depois, ok? Mas agora nós precisamos resolver dessa forma aqui, ó. Vamos manter o índice, tá? Para poder multiplicar esses números dentro da mesma raiz. Então a gente mantém o índice 5 e multiplica o 3 vezes 5 dentro dessa raiz aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, propriedade 2, se nós tivermos uma raiz de n e aqui embaixo raiz de n, nós podemos colocar esses dois números dentro da mesma raiz. Então, dando exemplo, ó, aqui nós temos a raiz quadrada de 125, aqui nós temos a raiz quadrada de 5. Ok, como o índice aqui é 2 em cima e embaixo, nós vamos manter uma raiz só para as duas. E daí nós poderemos dividir simplesmente. Então fica 125 dividido por 5, que dá 25. Né? E a raiz de 25, a gente sabe que é 5. Nesse caso aqui, quando a gente tem raiz da raiz, nós podemos transformar essas duas raízes numa única raiz, desde que a gente multiplique os índices. Observem aqui, ó. Então vamos dar um exemplo, ó. Se eu tenho a raiz quinta da raiz quadrada de 3, o índice aqui é 5 e o índice aqui é 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses 5 vezes 2 aqui, ó, que são esses dois índices, para ter uma raiz única aqui. Então 5 vezes 2 dá 10, eu vou ter uma raiz 10 de 3. Essa propriedade de 4 ela é muito importante. Se nós tivermos a raiz n de a na m, nós podemos traduzir isso aqui por uma potenciação, já que a gente sabe que toda potência é o quê? Uma raiz, né? Então nós temos aqui, ó, gente, uma potência, ok? Para retirar da raiz, o que eu faço, gente? Eu mantenho esse a na m como está e pego esse índice aqui e jogo aqui embaixo de denominador. Ó, vejam, observem que a na m está mantido aqui, ó, a na m. E o índice n vem aqui para baixo. Vamos dar um exemplo, ó. Raiz cúbica de 512. Gente, se eu fatorar esse 512 aqui, dá 2 na 9, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou manter esse 2 na 9 como está e vou passar esse índice 3 aqui para baixo, dividindo o 9. Então, eu vou ter 2 na 9 sobre 3. Evidente que eu posso fazer assim, ó, 9 sobre 3 dá 3. E aí eu vou ter um 2 na 3, que é 8. Quando eu tenho uma raiz que está elevada a um expoente qualquer, eu posso pegar esse expoente e jogar dentro dessa raiz como expoente do meu a aqui, ó. Então vejam que esse m ele entra na raiz. Vamos dar um exemplo, ó. Raiz 7 de 3 ao quadrado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou botar esse 2 lá dentro. Então vai ficar a raiz 7 de 3 ao quadrado.
eu não tenho como resolver isso aqui, ok? Fica assim, a gente deixa sempre assim. 3 ao quadrado é 9, raiz 7 de 9. Bem, nós vimos as propriedades da radiciação. Agora nós vamos colocar em prática fazendo exercícios. Nada melhor do que aprender colocando a mão na massa. Então vamos lá. Vejam esse exemplo aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de A ao cubo vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada da raiz cúbica de A na 8. Gente, aqui nós podemos aplicar aquela propriedadezinha da multiplicação desses índices aqui, ó. Eu tenho duas raízes seguidas aqui. Então, se eu multiplicar aqui, eu vou multiplicar o 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 6. Aqui, nós podemos ir tirando de dentro da raiz uma por uma, ó. Vejam só. Primeiramente, vamos trabalhar aqui, ó. 3 vezes 2 aqui dá 6, tá? Então, aqui, ó, A ao cubo, mantenho, e esses índices eu multiplico. Aqui em cima eu vou retirando uma por uma de dentro da raiz. Vejam só, esse primeiro Azinho que está aqui, ele tem expoente 1, né? Então o índice dele é 2, então eu vou ficar com A na 1 sobre 2. Vejam que o 1, que é o expoente, permanece e o índice é 2. Agora esse segundo A que está aqui no meio, gente, o expoente dele é 1, mas o índice dele não é 2, é 2 vezes 2, porque eu tenho raiz de raiz. É como se fosse esse primeiro caso aqui. Eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada, dá uma raiz sexta. Aqui eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada. Então, esse segundo elemento fica A na 1 sobre 4. Vejam que é sobre 4 e não sobre 2. Já esse terceiro, que está aqui dentro de toda essa estrutura, gente, ele não tem índice 2, ele tem índice 8, porque aqui a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ficar A na 1 sobre 8. Então, está aqui o terceiro elemento que está dentro dessa raiz aqui. Vejam que aqui embaixo é a mesma situação aqui do lado esquerdo da parte de cima, aqui do numerador. Eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica. Então, isso aqui vai virar a raiz sexta de A na 8. Agora, o que eu faço? Eu posso tirar esse cara aqui de dentro da raiz. Isso aqui vai ficar 3 sobre 6, né? Eu posso tirar essa raiz sexta de A na 8 aqui. Isso aqui vai ficar A na 8 sobre 6. Vejam que aqui eu vou usar aquela propriedade onde o A na 8 permanece e o 6 vem aqui para baixo. Aqui em cima é a mesma coisa, ó. O A na 3 permanece, ó, e o 6 vem aqui para baixo. Agora o que eu faço, gente? Lá em cima eu vou somar, ó, porque potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu fico assim, ó, A na 3 sextos. Aqui, gente, ó, eu vou simplesmente somar, tirar o mínimo múltiplo comum e somar, ok? Então aqui, ó, se eu somar isso aqui, vai dar 7 oitavos, né? E aqui embaixo eu posso manter ou simplesmente simplificar o 8 por 6, aqui daria 4 terços. Mas observem que aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu vou ter 3 sextos mais 7 oitavos menos 8 sextos. Observe que esse cara que está aqui embaixo, ele sobe com um sinal negativo aqui. Agora eu tiro o mínimo múltiplo comum de novo, entre 6, 8 e 6. Gente, entre 6, 8 e 6, eu não preciso repetir esse 6 aqui. Então eu vou tirar o mínimo múltiplo só de 6 e 8, que vai dar 2. Aqui, 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Dá 2 de novo, porque eu tenho um número par. 3 dividido por 2 não dá, mas 4 dividido por 2 dá 2. Novamente eu tenho um número par aqui, então divido por 2. Aqui eu não posso dividir, aqui dá 1. Agora divido por 3, então aqui dá 1 e aqui dá 1. E o meu mínimo múltiplo comum dá 24 aqui embaixo. Então eu faço 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 3, 12. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 7, 21. Tá aqui. E 24 dividido por 6 dá 4. E 4 vezes 8, 32. Só que aqui é negativo. Então eu faço, ó, 12 mais 21 menos 32. Isso aqui dá 1 dividido por 24. Essa aqui seria a minha resposta. Vamos ver outro exemplo, ó. O valor da expressão raiz cúbica de menos 1 mais a raiz cúbica de 8 mais a raiz quadrada de 4, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16 é... Bem, gente, o que a gente pode fazer aqui, ó? Como é que nós vamos extrair a raiz cúbica de um número negativo? Bem, primeiramente, a gente deve saber o seguinte. Eu não posso extrair a raiz quadrada de um número negativo.
mas a raiz cúbica, a raiz quinta, sim, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que criar um artifício. Vejam que raiz cúbica de menos 1, eu posso substituir esse menos 1 aqui por menos 1 na 3. Menos 1 na 3 não é menos 1? Então, eu crio esse artifíciozinho aqui para poder extrair a raiz cúbica. Eu divido esse 3 por esse 3 e aí esse resultado todo aqui vai dar menos 1. Observem que aqui o 8 é 2 na terceira, tá? Então aqui ó, o 4 é 2 ao quadrado, o 9 é 3 ao quadrado. Então agora aqui eu posso já eliminar essa raiz aqui, porque eu posso cortar, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui o resultado é menos 1. Aqui eu vou ter um 2 na 3 sobre 3. Observem que eu também posso cortar, ó. Então o resultado aqui é 2. E aqui também, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? E aqui vai ser 2. Aqui é da mesma forma, esse 2 que está aqui com 2 aqui, eu corto, o resultado aqui é 3. E aqui mais 16. Agora eu somo aqui em cima, ó, menos 1 mais 2 mais 2, isso aqui dá 4, menos 1 dá 3. Aqui embaixo, 3 mais 16 dá 19 e o resultado final, então, é 3/19. Bem, gente, então a gente aprendeu os fundamentos básicos da radiciação. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Mas não esqueça de fazer inscrição no nosso canal para nos ajudar nesse projeto de ensino, para melhorar um pouquinho mais a educação nesse país, tá bom? Conto contigo. Um grande abraço.